Olá, meus queridos, mais uma vez boa noite. Vamos começar agora nossa aula de cartografia / fusos horários. Vamos lá. Regras básicas. Eu falei no vídeo anterior que nossas aulas iam ser um pouco mais objetivas. Gostaria que vocês, quando abrissem esse slide, ou até mesmo agora, quando vocês forem olhar essa aula, forem assistir esse conteúdo, que vocês pegassem no caderno e anotassem todas essas observações que eu botei aqui. Elas são importantes, de extrema relevância para a gente poder aprender a executar todos os comandos dos fusos. A gente poder entender o porquê da existência, o porquê das regras, como elas foram criadas, e assim a gente poder, mais à frente, resolver todas as questões com muita tranquilidade. Vamos lá. Primeira regra, vocês vão até achar assim, isso aí eu já sei, isso aí é muito básico, não sei o quê. Vamos com calma. Vamos observar cada uma dessas observações com força de regra, para mais na frente a gente entender o porquê de eu ter colocado aqui, o porquê elas são importantes. Vamos lá. A Terra gira no sentido oeste-leste. A Terra possui 4 hemisférios. A Terra realiza 2 movimentos básicos, a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, com duração de 24 horas, sendo este movimento o responsável pela passagem de dias, noites, horas, minutos, segundos e centésimos. A translação é o movimento que a Terra realiza em rota elíptica, ou seja, uma rota ovalada, ao redor do Sol. Este movimento tem duração de 365 dias e 6 horas, sendo este um movimento o responsável pela passagem das estações do ano, os meses, as décadas e etc. A Terra realiza um giro de 360 graus com uma inclinação de 23 graus aproximadamente. Levando em consideração que a Terra demora 24 horas para realizar este giro de 360 graus, realizamos o seguinte cálculo: 360 dividido por 24 é igual a 15. Ou seja, a cada hora que se passa, a Terra percorre uma distância de 15 graus no sentido oeste-leste. Lembrando que a Terra gira no sentido oeste-leste. Então, a cada 1 hora que se passa, a Terra percorre uma distância em graus de 15 graus. Cada hora, a Terra percorre 15 graus no sentido oeste-leste. Estes 15 graus corresponde a uma longitude, que corresponde também a um fuso horário. Assim, entendemos que a Terra possui 24 fusos horários, agrupados em intervalos de 15, de oeste para leste, sentido horário. Assim, temos 12 fusos a oeste e 12 fusos a leste. Os fusos oeste são negativos e os fusos leste são positivos. Beleza, vamos entender aqui de forma melhor. Aqui é o seu oeste. Você está aí de frente para mim. Oeste, leste. A Terra gira nesse sentido, de oeste para leste. Então esse é o sentido horário. O sentido horário é o sentido crescente das horas. Então, se eu estou partindo de um ponto que está a oeste, rumo a uma localidade que está a leste da minha posição, então eu vou percorrer uma distância futura. As horas irão aumentar e não diminuir. Por isso que as horas que estão a leste são positivas, ou seja, eu vou aumentar, eu vou somar essas horas ao percurso que eu vou iniciar. Então, toda vez que eu estou em um ponto
e eu vou me deslocar no sentido oeste-leste, oeste-leste, eu vou me deslocar positivamente. Eu vou somar, eu vou acrescer, eu vou estar caminhando de forma positiva no sentido horário. Então as horas sempre aumentam para oeste. Por isso que eu digo que as distâncias, né, as horas que estão a leste são horas positivas. Eu vou aumentar, eu vou somar essas horas, né, ao tempo que eu gasto no deslocamento. Será um tempo positivo. Eu vou acrescer, eu não vou reduzir isso no tempo, né? Eu não estou retirando o tempo, eu estou acrescentando, porque eu demoro, né? Então, o sentido horário, por ser positivo, então é um sentido de acrescentar, né? De somar horas que são gastas nesse deslocamento, nesse percurso. Lembrando, a cada 15 graus eu tenho um fuso. Um fuso. Lá no início eu fiz a divisão. Qual é a circunferência completa? O giro que a Terra faz? 360. Ela faz esse giro completo em 24 horas. Então, se ela demora 24 horas para fazer esse giro de 360 graus, então quer dizer que se eu dividir 360 por 24, eu encontrei 15. Então, a cada hora que a Terra gasta para poder fazer esse giro, ela percorre uma distância de 15 graus. Cada um desses intervalos corresponde a um fuso, que vai de 0 a 180 graus no sentido oeste-leste, que é o que? As longitudes. Lembra das aulas de cartografia que a gente falava sobre latitude, longitude, coordenada cartográfica, né? Então, lá nós estudamos as latitudes e as longitudes. Olha só, as latitudes eu vou utilizar tanto para a localização como para prospecto climático, que a gente viu nas outras aulas. Já as longitudes eu uso para localização e também para a questão das horas, né? Esse movimento, esse giro que a Terra faz no sentido oeste-leste, eu vou contemplar somente longitudes e não mais latitudes. Então, se eu perguntar quais linhas imaginárias eu utilizo para localizar as horas, eu uso os paralelos ou os meridianos? Eu vou usar o quê? Os meridianos, porque é os meridianos que me informam as longitudes. Entendeu? Então, assim, por isso que eu botei essas anotações, para vocês ficarem cientes, né, de todas as questões que porventura possam acontecer. Vamos mais à frente. Aqui está o mapa de fusos. Olha só. Lembrando, quais são as linhas imaginárias principais? Linha do Equador, que tem função de localização e função climática, e o meridiano de Greenwich, que tem função de localização e também a função de hora. Aonde é que está? Quantos graus vale o meridiano de Greenwich? 0 grau, assim como a linha do Equador. Esse 0 grau, ele também corresponde a 0 hora. 0 hora. O meridiano de Greenwich vale 0 hora. Está aqui, ó. Vamos aqui, ó. 0. Aqui as horas são zeradas. A oeste de Greenwich eu tenho fusos que vão de 1 a 12, ou melhor, de 1 a 11, ou de 1 a 12, de forma negativa, que vai de 0 a 180, né? 180 dividido por 15 dá 12. Então, vai de 0 a 12 negativo, e aqui de 0 a 12 positivo. Só que a linha 12, né, é chamada também de linha internacional da nova data. Então, ela é única. Vamos lá. Esse é um mapa atualizado, né? Aqui você consegue entender qual o fuso horário de todos os países. Na cartografia você viu que as longitudes elas são retinhas, elas são bem matematicamente
espaçadas em graus de forma correta. Aqui não. Por questões políticas, os fusos eles têm que acompanhar a linha de fronteira geográfica dos países, né? E dentro desses países, dos seus estados, ao qual elas estão influenciando. Então, se você olhar aqui, ó, o Brasil, nós temos aqui no Brasil 3 fusos. Essa parte aqui, ó, no mar brasileiro, nós temos alguns pontos. Esses pontos são ilhas marítimas que fazem parte, né, da fronteira oceânica brasileira, né? No caso aqui, Fernando de Noronha. Vamos pegar aqui o exemplo. Fernando de Noronha está ao fuso 2, hemisfério. Olha só, quais são os hemisférios que Greenwich divide? Hemisfério oeste e hemisfério leste. Então, os fusos também serão ou oeste ou leste, seguindo a orientação também das longitudes. Então, aqui, ó, Fernando de Noronha, fuso 2 oeste. Aqui vários estados, incluindo Nordeste, Sul, boa parte do Centro-Oeste e alguns estados do Norte. Fuso 3, alguns estados do Centro-Oeste e o restante dos estados do Norte. Fuso 4. E depois os países aí vizinhos da América do Sul. Vamos lá, mais à frente. Cálculos de fuso. Olha, para a gente poder realizar o cálculo dos fusos, existem apenas 4 regrinhas. Essas 4 regras, elas são extremamente simples. E por ser muito simples, o pessoal acaba depreciando, né? São só 4 regras, eu nem preciso aprender isso aí, né? Qualquer lidinha que eu der, eu vou passar na prova, mas não é facinho assim não, meu querido. Preste bastante atenção agora, para você não errar as questões depois, certo? Vamos lá. Quais são as regras que nós utilizamos nos fusos? Olha só, as horas sempre aumentam para leste, acabei de falar isso. As horas sempre diminuem para oeste, também falei isso. Agora essas 2 regras aqui novas. Hemisférios iguais subtraem-se os fusos. Hemisférios diferentes somam-se os fusos. Beleza, captou aqui as regras, agora vamos aplicá-la. Na minha opinião, não tem outra forma mais interessante de se aprender fuso do que na prática. Na verdade, quase tudo na vida. Você pode estudar anos a teoria. Se você nunca colocar as teorias em prática, você não aprende. Então, vamos para a prática. Olha só, um exemplo, uma questãozinha básica de fuso. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste. Olha só, a questão não te deu fuso, a questão te deu o quê? Longitude, 30 graus do hemisfério oeste. Vamos ver já já como é que a gente encontra o fuso, sendo que a questão não te deu o fuso. Para eu saber uma hora, para eu saber o momento de saída ou o momento da chegada, eu tenho que saber os fusos, mas nem sempre a questão vai trazer os fusos de forma correta, de forma perfeita. Ela vai te dar outras informações para poder você chegar até os fusos. Vamos continuar. De um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus do hemisfério leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B? Vamos lá para a resolução. Pontos básicos para a resolução da questão. Eu tentei ser o mais claro possível aqui, né? Vamos lá. Antes de sair respondendo, veja quais são os dados da questão e qual o comando final. Beleza. Vamos ver, ó.
os dados da questão. Vamos voltar aqui o slide. Primeiro dado que a questão me deu. A família saiu que horas? 14 horas. Também me deu o dia. Que dia foi que saiu? Dia 3 de março. Vamos sublinhar isso aqui. Coloque embaixo. Saída. Saiu que horas? 14 horas do dia 3 de março. Beleza. Da onde foi que essa família saiu? Do ponto A. 30 graus oeste. Beleza. Eles vão para onde? Para o ponto B. 45 graus leste. Quantas horas demorou a viagem? 10 horas. Beleza. Que horas eles vão chegar lá? Beleza, já tem os dados da questão, né? Vamos lá. Segunda observação. Para resolver uma questão de fusos, devemos usar os fusos. Lembre-se que os fusos são agrupados de 1 a 24. Né? De 1 a 24. Eu tenho 12 fusos oeste, 12 fusos leste. 24 no total, no sentido oeste-leste. Vamos lá. Terceira observação. Se a questão não lhe informar os fusos, o valor dos fusos, por obrigação, ela terá que lhe informar o valor da longitude de saída e de chegada. O que foi que a questão me informou aqui? Ele falou que o ponto A está localizado a uma longitude de 30 graus oeste e o ponto B 45 graus leste. Ele não me deu os fusos, mas me deu a longitude exata. Quarta e última observação. Quando a questão de informar o valor da longitude, você deverá realizar o seguinte cálculo. Próximo slide. Beleza, FH é igual a log dividido por 15. O que significa esse FH? Fuso horário. Longitude, 15. Fuso horário vai ser igual a longitude dividido por 15, que é igual ao valor do fuso que você precisa encontrar, né, para resolver a dita questão. Vamos lá. Tá aqui, ó. Exemplo. Longitude 120 graus oeste. Qual o fuso dessa longitude aqui, ó? 120 graus dividido por 15 é igual a 8. Ele falou que é longitude 120 graus oeste. Então vai ser 8, fuso 8 oeste, que é o resultado da divisão. 120 por 15 igual a 8. Qual o hemisfério? Oeste. Então o fuso horário vai ser 8 oeste. Assim, lendo a questão proposta, veremos que o autor não informa os fusos, e sim a longitude de saída e chegada. Agora sabemos como encontrar os fusos a partir desses dados. Vamos ver lá. Qual foi o horário de saída? Ele saiu às 14 horas do dia 3 de março. Está aqui, ó, 14. Essa estrutura, gente, eu acho a mais interessante para vocês resolverem. Eu espero, encarecidamente, que vocês resolvam do jeito que eu estou ensinando. Não que não exista outras formas, beleza? Só que eu acho essa aqui a mais didática, a mais bacana, porque assim você tem controle de todos os dados que entram e saem da questão, e você fica ciente de tudo. Então, caso dê errado, você sabe exatamente, né, como foi que deu errado, porque você espacializou certinho os dados que a questão te deu. Vamos lá. Horário de saída, 14 horas. Fuso horário. Qual foi o fuso horário de saída? O fuso horário do local que ele saiu. 2 oeste. 2 aqui vai ser o resultado da divisão lá, ó. Ele deu 30 graus oeste. 30 dividido por 15 igual a 2. 2 oeste. Então, ele saiu às 14 horas do fuso horário 2 oeste. Interrogação. Aqui seria o horário de chegada. Eu não sei o horário de chegada, por isso eu estou fazendo o cálculo. Vamos lá. Ele saiu de onde? Do fuso horário 3 leste. Da onde foi que veio esse 3? 45 graus leste. Ele deu a longitude. 45 dividido por 15 é igual a 3.
3 leste. Beleza, fiz a divisão, encontrei os fusos, armei a minha questão, vamos resolver. A interrogação aqui é a mesma coisa que zero, então eu pego 14 e boto aqui embaixo. Opa, da onde foi que veio esse mais aqui? Agora vamos executar as regras que a gente aprendeu. Quais são as regras? As horas sempre aumentam para leste, as horas diminuem para oeste. Hemisférios iguais eu vou diminuir, eu vou subtrair. Hemisférios diferentes eu vou somar os valores dos fusos. Como é que aplica isso aqui? Vamos lá. O sentido. Ele está indo de oeste para leste ou de leste para oeste? Olha só, ele saiu às 14 horas do fuso horário 2 oeste para o fuso 3 leste. Então, o sentido de percurso dele é oeste para leste. Se eu estou indo do oeste para leste, então eu estou em sentido horário. Então, eu vou somar e não diminuir. Sinal de mais aqui. E agora aqui, ó. Ele está fazendo um percurso de hemisférios diferentes ou dentro do mesmo hemisfério. Olha só, ele saiu do hemisfério oeste para o leste, então eu estou em hemisférios diferentes. A regra me diz que se o meu percurso é em hemisférios diferentes, eu vou ter que somar o valor dos fusos desses hemisférios. Então eu pego 2 mais 3 igual a 5. Então 14 mais 5 vai ser igual a 19. Ótimo! Esse foi o valor utilizando... Esse resultado eu obtive utilizando o valor bruto dos fusos, só que ele me deu outra informação na questão. Ele me deu o dia da saída e a demora, a duração da viagem. Foi de quantas horas? 10 horas. Então eu pego 19 horas mais 10, que é igual a quanto? 29. Beleza. 29. Foco no que eu vou falar aqui agora. Quantas horas tem um dia? Quanto tempo a Terra demora para fazer um giro em torno de si mesmo? A rotação? 24 horas, né? Isso, professor. 24 horas. Então, em questões naturais, não existe 29 horas. Não existe. Quando eu chego no marco de 24 horas, eu fecho aquele dia e inicio um novo. Então, o que é que eu faço quando o resultado que eu encontro for maior que 24? Eu faço a seguinte subtração. 29 menos 24. Porque passou um dia, né? 5. Deu 5. 29 menos 24 é igual a 5. Então, quer dizer que passou as 24 horas do dia 3, eu fui para o dia seguinte. Né? Para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele ainda percorreu mais 5 horas. Então, qual o horário de chegada? Ele chegou às 5 horas do dia seguinte. Ou seja, ele saiu do dia 3 de março e chegou lá às 5 horas do dia 4 de março, no dia seguinte. Né? Isso aqui acontece bastante. Entenderam como é que se faz a questão? Entenderam como é que funciona? Tá? Isso é um exemplo básico que eu dei. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Sou o professor Anderson, agradeço pelo comprometimento, né? Estamos em um momento de crise, de pandemia, mas isso não nos isenta, né, da nossa responsabilidade, que é de sermos estudantes, alunos, profissionais e professores ainda mais. Espero ter contribuído, né? E aguardem as próximas aulas. Boa noite a todos, fiquem com Deus.